Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ranieri Zoccoli. A gente vai começar mais uma edição do programa JK, mostrando para você principalmente as ações do maior parlamento da América Latina. E hoje eu tenho uma grata satisfação de bater um papo muito legal com ela. A gente vai saber a história, como tudo isso aconteceu. Ana Perugini, do PT, deputada, terceiro mandato. Muita coisa aconteceu desde o primeiro. Eu vou querer saber de tudo. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos ver se nós conseguimos. Será que vai dar tempo de falar tudo, deputada? Vamos ver, eu estava pensando, é um momento apropriado, porque é muito bom esse momento para resgatar esse valor da política, não? Como é que tudo começou? Essa Nossa, vida política, essa vida pública, não é de agora. eu não vou negar aquilo que já é dito na história, né? E eu acredito que tenha começado ainda vendo a minha família. Minha família, a escola. Uma referência que eu tenho sempre em termos de família é minha mãe. Ainda fazendo o que eu chamo, fazendo Minha Casa Minha Vida, do jeito dela, na década de 60 ainda. Conseguindo buscar, né, material para fazer casa para as pessoas que não tinham casa, Isso lá no interior do Espírito Santo? lá no interior do Espírito Santo. Lá, propriamente, lá em Cariacica, num bairro chamado Oriente. Mudou muita coisa da menina? Essa menina era uma menina sonhadora e esses sonhos ainda continuam? Eles se perderam nesse trajeto? Olha, quem convive comigo fala assim: "Ah, nossa, ela é uma menina, não tem jeito, né?" Eu acredito que tem muito de menina ainda, né. As pessoas não devem perder isso, né, perder a sua essência de sonhar, de buscar algo diferente, algo que elas imaginam como ideal, que elas têm como ideal de vida, né. Eu sou muito idealista, então tem muito sim da menina. A menina amadureceu e precisava amadurecer, né. Perdeu a ingenuidade, mas a inocência está bem presente aqui também. Fizeram perder essa ingenuidade? A ingenuidade é necessária, né, na política principalmente você não pode ser ingênuo, né. O que você faz aqui tem um efeito dominó na vida de muitas pessoas, então não há como você pensar em agir com ingenuidade, você precisa a inocência você deve cultivar, né. Eu tenho como inocência muitas vezes é o olhar de uma criança, ela fita muito teus olhos, mas nunca para te afrontar, nunca para te convidar para uma disputa. Ela fita teus olhos muitas vezes viajando ali, né, pensando, começa a pensar e olha, e de repente ela muda o olhar e olha para outro lugar e começa a pensar também. É diferente de quem olha e fita numa provocação, não é. Então a inocência ela precisa ser cultivada. Agora a ingenuidade nós devemos perder, nós precisamos de amadurecer e saber as consequências de uma ação ou de outra ação. No ambiente escolar, como que era você? Você foi boa aluna? Fui, Foi? fui boa Qual era a aluna, matéria preferida? português. Eu Ah, gostava muito de português, sempre gostei eu também muito. adoro, gosto. Geografia também, adoro. A gente vai meio que viajando, né? Acho que quando a gente começa a estudar geografia, a gente começa a ver mapas. Acho que, não sei se ainda é assim no ambiente escolar. E a gente vai viajando nos lugares que a gente nem conhece, Não, né? mas foi muito interessante gostar de português e gostava da gramática Ah, é? também, né, muita gramática. Mas em relação à vida escolar, eu, por conta da situação dos meus pais, que vieram nós viemos do Espírito Santo, nós ficávamos um período num lugar, outro período em outro lugar, outro período em outro lugar. Foi um processo de adaptação, eu tive que aprender a me adaptar a climas diferentes, né, a amizades diferentes. Um modo de falar e se comportar diferentes, assim, num ano, muitas vezes, você tinha que sair no meio da escola e ir para outro lugar, né. Então isso foi bom, eu acredito E que eu já tenha ia sido falar, que eu acho que tem um lado positivo aí, tem né? Essa sim. diversidade da coisa. Não há muita eu aprendi a me adaptar um pouco mais rápido às situações, né. E em relação à escola ainda, no processo ainda no ensino o que seria hoje o ensino fundamental, a escola me trouxe uma alegria muito grande. Quando eu descobri que eu estava lendo, eu fiquei muito feliz e comecei a atormentar a minha mãe. Tudo que tinha escrito eu dava um jeito de levar para algum Aí lugar, porque eu tinha que ler, eu tenho que aprender, tenho que ler aquilo, eu tinha que ler aquilo. eu ficava passando no carro, ficava lendo tudo que era fachada de supermercado, de loja. Meu pai ficava louco dentro do carro. Então, mas naquele período, né, eu lembro que eu morava na cidade de Itaguaí, então assim, o pacote de arroz eu tirava do lugar, a caixa de maisena eu tirava de lugar,
porque eu tinha que ler, aí minha mãe ela teve que comprar meu primeiro livro, né? E eu acredito que o meu primeiro livro também tenha me ensinado bastante, né? Então, é um processo. Primeiro você aprende na família, depois no ambiente escolar, depois tem toda a sua vivência na comunidade, né? Nessa época, quando você imaginava talvez ali a sua vida já profissional, tem um momento que a gente é criança, a gente fala que é um monte de coisa, né? Minha sobrinha fala que ela quer ser caminhoneira. Não sei de onde ela tirou isso. E o que vinha na tua cabeça ali quando pequena? Você queria ser advogada, queria ser política, médica, Quando professora? eu era pequena, É, não vinha, não tinha nada disso, não tinha. não, de querer ser alguma Só coisa. foi vivendo o processo. Foi um processo. Eu sempre gostei muito de saborear aquilo que eu estava vivenciando. Eu lembro muito bem das coisas que aconteciam na infância, né? Do meu pai trabalhando, ele chegando, ele vinha de bicicleta do trabalho e ele usava algo para prender a calça. Naquela época usava umas calças enormes, aquelas bocas enormes, ele prendia a calça. E eu olhava e falava, ele prende a calça por conta da correia. Justamente para não Esse, sujar de graxa, que não podia sujar de graxa, esse para tipo não de... engatar na bicicleta. Eu era muito observadora. Muito observador do porquê que as coisas aconteciam, né? Por que se fazia uma coisa e não outra coisa. Então não tinha ações olhando para o futuro, futuro. Eu só fui decidir, de fato, aquilo que eu gostaria de fazer como profissional lá na frente, quando eu trabalhei ainda no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? E por conta de uma ocupação de terra na cidade de Promissão, quando nós precisamos de dialogar tanto com a polícia, tanto com para fazer a negociação em função da terra, que estava numa situação de abandono total, e via dificuldade de encontrar um advogado que pudesse nos orientar. Então, naquele momento, eu falei, eu preciso fazer direito. Naquele momento, eu decidi fazer direito. Eu fui fazer direito. Então, das observações, eu acabava tirando aquilo que eu deveria fazer ou não fazer. Isso desde pequeno. Foi assim também em relação à faculdade. Se a gente for pensar no contexto geral, todos nós temos um pouquinho ali de políticos, né? E como que a política chegou até você? Olha, eu falei da observação que eu fazia da minha mãe. Sempre muito curiosa também, Por que né? que minha mãe tinha que se preocupar tanto de ir buscar cimento, ir buscar tijolo, ir buscar tábua? Por que que minha casa vivia sempre com outras pessoas além da minha família? Por que que nós abrigávamos pessoas para cuidar dessas pessoas? Isso eu era muito quieta, nunca fui de ficar falando muito, né? Eu observava e chegava às minhas conclusões, né? E eu acredito que a política propriamente dita, ela bateu muito quando eu mudei para a cidade, na época Sumaré. Porque eu vim de uma história diferente, né? Eu cheguei a morar na cidade de Jundiaí, você chega num local onde eu ouvi meus pais falando que nós íamos para lá porque lá tinha condição de construir a casa, de parar de ficar mudando de escola com os filhos a todo instante, né? E que lá tinha tudo, e lá não tinha água canalizada, não tinha luz nas ruas, não tinha asfalto. Então aquilo me chocou. Enquanto criança eu levei um choque quando eu cheguei. E a comunidade era o único espaço que nos era reservado para aquele coletivo, para os moradores se encontrarem, né? Na comunidade, na igreja, né? A escola ficava muito longe, tinha que tomar um ônibus, chegar até a escola. Então, é, aquele acontecimento ali, falei assim, opa, falaram que tinha, não tinha, que negócio é esse, né? E na igreja você começa a escutar, né? Você começa a escutar dessa busca da terra, né? Da terra como um local onde você deve viver com abundância, onde você não deve aceitar a injustiça, onde todos têm o direito ao pão, à partilha, né? Porque a partilha é um direito, né? Então, eu comecei a ver tudo aquilo e aquilo começou a mobilizar algo em a minha formação, a minha consciência, o meu idealismo, né? Eu sempre gostei muito de poesias, né? E você falou que gostava também de geografia, e a história também me atraiu muito. Eu comecei a ver a história de povos, né? De povos que foram expropriados, ainda olhando, né, a partir daquilo que eu aprendia na igreja. Não está certo isso acontecer, não tem que existir uma outra forma de viver,
Por que que um povo tem e outro não tem? Por que que um povo é expropriado de suas riquezas e fica à mercê, servindo como coisa quando é gente, né? Ou seja, E essa desigualdade que a gente vê hoje, que a gente tanto fala, isso já te chamava atenção lá atrás, já vinha chamava, todos esses questionamentos como sim, cidadã comum. sim, e até mesmo como criança, né? Então, eu acredito que tudo isso acabou me levando, e aí acabei me tornando catequista, aí representante na arquidiocese em Campinas da juventude, naquela época. E depois toda a movimentação que nós sofremos na luta pela água, que nos levou a procurar o partido, porque sem partido você não tem como você se colocar, né, para além do movimento, você precisa de ter representação partidária. Foi essa conclusão que nós chegamos a partir de um evento onde nós não fomos recebidos na Câmara Municipal e nem pelo Poder Executivo, numa escassez de água. Ainda eu lembro, naquele período, não havia água nos bairros e havia um chafariz, né, no centro da cidade. Era, assim, era algo antagônico, né? Não era possível conceber água enfeitando o lugar quando você não tinha água para a sua necessidade básica. Então nós voltamos, não, nós precisamos de... Aí pensando, que partido, né? Foi onde nós estudamos e acabamos, naquele período, né, em ato contínuo, nós formamos ali um núcleo, né, um espaço do partido, né, na época o Partido dos Trabalhadores, ali. Daquele povo que estava ali, eu lembro que depois um se tornou prefeito na cidade de Sumaré, que foi o Baquinha. O Seguro, eu ainda tenho contato com ele. O Jerônimo estava presente, depois saiu do partido, fez uma outra história, né? O Ângelo, o Irã de Rezende, né? Então, eu lembro que eram poucas mulheres, eu estava presente nesse momento. Então, foi isso que me levou para a vida partidária, né? Agora, como candidata, houve um lapso temporal extenso aí, né? De 83 até o ano de 2004. Que quando eu fui chamada para servir como candidata a vereadora. Aí eu pedi um mês para pensar, me dá um mês para pensar. Que história? Eu falei, acho que eu não tenho perfil para ser vereadora, eu tenho que pensar um pouco sobre Você isso. achava isso mesmo? Eu achava, sério, não, eu tinha E a certeza. família? Oi? A família achava o quê? Então, Vai a lá, família... ou não, fica quieta, não se Nesse mete período eu já nisso. estava casada, Já? né? Já estava casada, já tinha minha filha Mariana e minha filha Ângela. Nesse período eu tinha 3 anos de idade, né? E quando eu falei para o Ângelo assim, mas será que isso vai dar certo? Aí eu pedi 30 dias para pensar, né? E aí, no retorno eu fiz uma pergunta, o que vocês acham que eu tenho que ser candidata? Se a gente precisar, a gente sabe que se você vai fazer, né? Tem lombada, a gente vai falar, não sou vereadora de lombada, vocês me desculpem. Isso é problema do Poder Executivo, né? E se precisar da organização, porque o que eu sabia fazer, muito bem feito. Se precisar da organização para as pessoas entenderem que é um direito para levar, mas eu não vou fazer lombada, isso é dever do Poder Executivo, né? Tem toda uma legislação que regulamenta isso, nós podemos fazer movimento. Aí eles, tá, não sou despachante para levar mais isso, fazer aquilo. Então, aí eu falei, não, eu preciso de pensar um pouquinho melhor, vocês precisam de refletir, se sou eu mesma a pessoa que vocês estão querendo, né? Então, teve todo esse processo de construção. Isso já é o Partido dos Trabalhadores. Partiu das pessoas, né, dentro do partido que vieram conversar comigo. E o outro argumento, assim, nós podemos confiar em você, a gente já conhece você há muito tempo, né? Porque essa questão também de confiar, você encontra algo, você trabalha, e daqui a pouco a pessoa não está mais junto contigo, né? Então havia também essa perspectiva. Eu brinco falando, Essa os questão cabeça branca eram pessoas muito antigas do partido. esse depósito ali de confiança das pessoas no seu nome, né, no seu perfil, confia na sua família, né, nesse processo que você mostrou. Isso é legal, né? Eu acho que ali dentro da gente a gente fica feliz quando a gente sabe que alguém está confiando na gente. Mas eu Né? E é uma devolvo. responsabilidade. Não, mas eu devolvo, falei, não, confiando em nós, porque vocês vão me deixar sozinho nesse negócio, não. Não dá para deixar sozinho, não é assim que funciona. É uma construção. Havia muito idealismo também. Eu acredito que isso é bom. É bom que haja idealismo. Não é essa ideia de que uma pessoa salva, não é assim que funciona. Ou há uma interdependência, uma conexão entre as pessoas, de ideal, de construção do como fazer, de onde se quer chegar,
ou fica uma coisa muito de um super-herói, de uma super-herói, e isso não é E bom, não dá isso não emancipa. conta, né? E não Não vai, emancipa, é. e não emancipa, cria dependência, isso não é bom. Aceitou ou não aceitou? Oi? Aceitou ou não aceitou? Foi. Fui candidata a vereadora. Fui candidata a vereadora, estive como vereadora no ano de 2005 e 2006. E depois eu vim para cá, no ano de 2007. E óbvio, né, que lá dentro talvez a gente fique ali naquela expectativa de que sim, a gente pode fazer bem mais, a gente consegue com a ajuda de todo mundo. E ali naquele momento, na sua cabeça, qual que era o grande desafio? Ali, deixar a Câmara e vir aqui para a Assembleia Legislativa? O que que passou nessa cabeça? Passou um medo? Olha, não, Não? não. Foi um período muito bom da minha vida. Eu estava muito em paz, né? Não veio, não. Eu tive que trabalhar muito, né? Por conta da luta pela reforma agrária, né? Muitas pessoas acabaram fazendo a campanha sem que eu soubesse da campanha. Então, a expectativa de votos 01 aconteceu algo muito maior, né? Porque eu perguntei o que queria, mas se você tiver 30 mil votos, né, nós conseguimos atingir o objetivo, né? Mas nós tivemos, eu não lembro bem, 67, né? Então isso acabou nos trazendo para cá. Não havia muita diferença, não fiquei temerosa, eu só tive que trabalhar muito. E você veio com aquilo ali, com aquele peso de ser a primeira mulher ali daquela região, Da vir para a região. Assembleia. Também não olhei que seria a primeira. É, Quando eu fui para a comissão de transportes aqui, e eu fui informada que eu era a primeira mulher na história desse parlamento a ocupar aquela comissão, eu falei, não, também não tinha olhado isso, né? Porque eu sempre foquei naquilo que eu precisava de resolver, né? E quando eu fui para a Câmara Municipal, eu tinha certeza que eu tinha que lutar muito para ter água, né, todos os dias, 24 horas, na minha cidade, né? E que a Sabesp teria que construir a estação de tratamento de esgotos. Quando eu vim para cá, eu vim numa perspectiva assim, o Estado não pode ficar fazendo o que está fazendo conosco, manda presídio para todo quanto é lugar, né? Tem a Sabesp que tem um corpo tão lindo de funcionários, tem uma técnica que tem que expandir para outros, né? E não cumpre aquilo que ela faz de acordo, de contrato com os municípios. Não, então isso está errado, então tem que resolver esse problema no Estado, né? Aí depois veio a questão dos pedágios, né? Então eram coisas que me chocavam o mandato, atingir a vida das pessoas, e eu só conseguia focar que eu tinha que resolver aquele problema, né? E para isso você tem que ter muita informação, você tem que levar essa informação, saber comunicar essa informação e mobilizar as pessoas para se despertarem como você foi se despertado, né? Tem um Estado, o Estado está fazendo errado, ele não pode continuar fazendo assim, né? O executivo vem executar, mas ele representa uma população, ele foi eleito por uma população. Então ele tem que representar o anseio daqueles que votaram e daqueles que não votaram, que estão sofrendo as mazelas também juntos, né? Então é importante esse discernimento para saber quem faz o que nesse espaço. E eu, de minha sorte, eu não fazia execução, mas eu tinha que ter força suficiente para mobilizar para que mudasse aquilo que estava sendo feito. E nesse sentido foi muito importante a luta contra os pedágios, né, do jeito como estava. Nós não tínhamos ponto a ponto, né, eram só chancelas. Ficou muito claro, né, a questão de manter o equilíbrio contratual. Não poderia ter reajuste. Nós ficamos um ano sem reajuste de tarifas no Estado, né? E a nossa região de Campinas, nós conseguimos fazer um levantamento que virou manchete de jornais, né? Que a ilha era uma cidade ilhada de pedágios. Então, por que se pedagia tanto uma região em detrimento de outras, né? A nossa era a primeira cidade, a primeira região, né? E a questão dos presídios, que até hoje é um projeto belíssimo. Bruno Covas foi relator desse projeto, naquele período aqui. Ele, inclusive, eu ainda lembro quando ele falou, olha, excelente projeto. Mas o projeto não foi aprovado e eu sei as implicações disso. Nós vivemos uma política, muitas vezes, de negociação em relação àquilo que vai acontecer ou não com as cidades. Mas é preciso sair dessa pequenez da negociação e de aplicação de legislação importante como o Estatuto das Cidades, que fala do valor que tem um prefeito, do valor que tem um presidente de uma Câmara Municipal, que não pode ser comunicada daquilo que vai fazer na sua cidade.
ela precisa ser consultada. Para isso, você tem que ter parâmetros legais dessa consulta. Não é? Porque quando você recebe uma unidade prisional no seu município, o poder judiciário se sobrecarrega nesse município, a saúde fica sobrecarregada, a moradia popular fica sobrecarregada, né? O sistema de tratamento de esgotos, ele é sobrecarregado. Né? Então você precisa de olhar para os impactos. E tem uma legislação que fala dos impactos ambientais, que precisam ser levados em consideração. Só para você ter uma ideia, não havia no passado, inclusive, o estudo que dizia que tem que fazer uma estação de tratamento de esgoto no presídio, porque os detritos, né, aquilo que vem do esgoto no presídio é diferente do esgoto doméstico. Sim. Então nós tivemos contaminação da nossa nascente, foi todo um processo. Hoje há conhecimento em relação a isso. Né? Então foi vitorioso o projeto no sentido de levar informação, de fazer movimentação. Eu lembro que num período os decretos de desapropriação para a construção de presídios tiveram que ser suspensos e retirados, para que houvesse diálogo. Então, assim, em termos de o que tinha que fazer e nos mobilizou para vir, para fazer, aquilo que não se conseguia aprovando aqui, se conseguia fazendo essa discussão nas cidades e levando informação para as pessoas de como funcionava todo esse arcabouço jurídico que era de competência de quem naquele momento. E a senhora falando tudo isso, eu fico imaginando aquela menina curiosa lá de trás, aquela criança, terceiro mandato, passou por Brasília, né? E no período de golpe. Como é que foi essa experiência? No período de prisão do maior líder no parlamento, líder no executivo, como chefe da nação, reconhecidamente um líder mundial, que é o presidente Lula. E no momento em que eu coloquei em xeque tudo que eu havia aprendido na faculdade, na PUC, ali em Campinas, todo aquele processo de formação, porque o interessante de ter feito direito naquele período foi que foi o momento também da luta pelas diretas. Isso é muito importante, porque aí você tem a formação dentro do banco universitário, né? Ali dentro da sala, você tem a formação no Pátio dos Leões, você tem a formação na rua, quando você tem que sair para fazer a defesa das diretas do seu país. E você conhece todos os pilares, que os princípios constitucionais, eles devem nortear toda a nossa vida pública e devem balizar nossa vida privada em sociedade. E aí você vê as hipóteses de prisão, não é possível que está acontecendo isso. Né? Aí você vê claramente que alguma coisa algo de absolutamente anormal, e você sabe que quando algo causa um impacto muito grande, você custa a crer no que está acontecendo. Né? Aí depois, todo um processo em relação à presidenta Dilma, de não votar a peça orçamentária, de você travar o orçamento da União e as transferências que deveriam ser feitas em relação aos estados, e consequentemente em relação aos municípios. Depois você vê toda a movimentação em relação à Petrobras. Então você começa a ver como funcionou, você olha e você vê como funcionou, né, esse processo de golpe, que demorou a ser chamado de golpe e que depois foi reconhecido, inclusive, pelo vice-presidente Michel Temer, e de fato a presidenta não havia feito nada de incorreto que pudesse ensejar ao impeachment, como ficou conhecido. Mas foi de fato um golpe muito bem organizado, passo a passo, e que teve apoio da grande imprensa, né, que imobilizou um sentimento e que permitiu inclusive uma votação em pleno domingo, né, com todas as câmeras voltadas, né, para um cenário que não tinha a menor justificativa de acontecer. Né? Então, foi um momento de muito aprendizado, muito aprendizado. Eu acredito que isso tenha me transformado, inclusive, acho que foi a perda da ingenuidade, talvez propriamente dita, ela sofreu uma cisão naquele momento. Bom, você foi uma pessoa, inclusive, que estava ali, né, falando, fomentando a questão da vacina do HPV. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. A vacina do HPV começou aqui em São Paulo. Começou no ano de 2007. A vacina do HPV é essa vacina que combate o câncer de útero, depois câncer de pênis, garganta, enfim. Já existia na rede privada em 2006.
é que, de fato, sabe, o movimento de idealismo, em que se fala assim, peraí, tem uma vacina que pode te prevenir do câncer de útero, de peixe, de garganta, e ela está lá na rede privada e não tem na rede pública. Aí você fala, por que não tem? Você vai ver o preço. Eu falei, mas espera aí, quanto custa o tratamento? E o que acontece com uma pessoa quando ela é acometida de um câncer, né? Quando ela sofre um diagnóstico como esse? Eu falei assim, para o Estado, esse valor não deve ser olhado. Ele não pode ser visto, por exemplo, o impedimento não pode ser o preço. Quem vai fazer? Não pode, de maneira nenhuma. Mas se você tem uma vacina que pode te prevenir de ter um câncer, você imaginou o que é isso, né? Aí nós começamos a fazer um movimento. E eu tive que estudar novamente. Estudei muito o assunto, acabei debatendo, inclusive dentro da Unicamp, com médicos, sobre a vacina. Na época, o ministro da Saúde era o Alexandre Padilha, né? Eu lembro que eu falei algumas vezes, né, uma das vezes eu fiz moção apelando ao presidente, apelando ao presidente também da Câmara Federal, do Senado, apelando que olhasse, né, que já existia a vacina, que ela precisava ir para a rede pública. Eu lembro que havia, principalmente o fator financeiro, né? Mas eu sei que em larga escala, então eu fui argumentando. Mas é duro pensar dessa forma, mas quando você consegue trazer para a empatia, né, quem pode tomar decisão, e o mundo político, nas esferas de poder, ele está muito... Hoje as mulheres ocupam um pouco mais esse espaço, ainda majoritariamente os homens estão. Mas você imagina se algo que pode te afetar a vida, pensando em relação ao homem, é o câncer de próstata. Sim. Né? Então, quando você consegue trazer para esse mundo a empatia, né, você tem a seu favor uma alavanca, né? Então, houve a decisão de vir, né? Eu fui uma semana depois desse processo, eu falei, não, se fosse com câncer de próstata, já estava na rede pública, né? Eu lembro que uma semana depois eu fui informada que a vacina viria. E o interessante em relação a essa vacina é que eu pude conhecer o Butantan. Porque eu tive certeza que o Butantan poderia fazer essa vacina. Naquele momento eu falei assim, olha, e se for, pensa no Butantan. E hoje o Butantan é que oferece a vacina, né? Ou seja, mudou toda uma realidade, Nós né? temos um tesouro aqui em São Paulo, É um tesouro que nós temos que cuidar muito bem desse tesouro. Deputada, eu vou precisar fazer um intervalo muito rápido para a gente não perder nosso raciocínio. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta conversando mais um pouquinho sobre a história e também os projetos. Quero saber, tem muita coisa ainda para conversar. A gente está de volta, né, com mais um bloco do programa JK, a deputada Ana Perugini está batendo papo aqui com a gente. Estamos falando, inclusive, do Butantan, vacinas, né? Mudamos essa realidade. Ainda falta mais políticas públicas, investimento na pesquisa, ainda é uma cobrança da sociedade, né? E principalmente dos profissionais ali do Butantan, né, deputada? Nossa, você imagina você ter um Instituto Butantan, e olha, quando eu conheci ainda carecia de mais recursos, né, ainda continua. A ideia de que você pode importar algo, mas você tem que importar essa tecnologia, você tem que oferecer ao seu país a condição dessa tecnologia acontecer, aí é papel de governo fazer com que isso aconteça. E isso é decisão política. Então, você, quando toma uma decisão política, você você busca essa decisão no concreto acontecendo. Então, você não tem justificativa para fazer uma coisa ou outra, né? E o Estado precisa de crescer, né? Essa ideia de que o Estado tem que ser pequeno é uma ideia mesquinha, né? Muito mesquinha, que leva ao sofrimento de uma grande parte da população, né? E concentra a riqueza na mão de outros, né? Eu ouvi muitas vezes que quem dita a política no meu país, aqui no Brasil, é a economia. Não deveria ser assim. Deveria ser o oposto. A política deveria ditar a economia. A ideia de que aquilo que é público é ruim, que é privado é bom, é uma ideia
que ignora a realidade. Porque tanto o privado pode oferecer um bom trabalho quanto o público. Sim. Agora, as decisões de como devem caminhar aquilo que é importante para toda a sociedade, com geração de todo tipo de riqueza, porque você não pode pensar em riqueza só pensando no benefício econômico, você tem que pensar em tudo, em toda a sociedade, viver bem, de respeitar a natureza, de respeitar... Quando eu falo de natureza, eu não consigo tirar o animal homem e o animal, nós chamamos de irracional, porque hoje nós estamos aprendendo que não existe irracionalidade em lugar algum. Quando você vê um mosquito da dengue se reinventando, né? E driblando, né, toda a inteligência humana. Nossa, agora como ele está se reproduzindo, você começa a olhar para você e falar assim, puxa vida, que tamanho tenho eu? Né? Não pode ser o tamanho da minha ignorância, não pode ser o tamanho daquilo que eu ainda não sei. O meu tamanho precisa ser aquilo que eu me despreendo para aprender. Né? Então eu preciso começar a observar que eu não sou senhora e nem senhor de tudo, né? Mas que eu sou só uma parte desse todo. E que eu preciso da minha parte para que todo esse todo funcione, né? Para que ele tenha mais harmonia, para que ele tenha sustentabilidade. Né? Então, olhando para o Butantã, nós temos que cuidar dessa pérola, né? Dessa pérola. O Estado de São Paulo ele tem uma força muito grande, mas essa força precisa de estar a serviço de todas as pessoas. Né? Eu sou considerada uma deputada do interior por conta da luta pela terra, né? Todo o processo que houve na minha vida. E você chega no interior, pobreza no interior é uma coisa. Pobreza aqui, nos Rinchões, aqui em São Paulo, é outra. Lá, pobreza ainda você tem um animal, né? Você tem um porco, você tem a galinha, você tem a vaca, tem um pouquinho de leite, você tem a sua horta ali. Você chega aqui, as pessoas não têm tempo mais para nada. Porque elas têm que conseguir alguma coisa para comer logo depois. Né? Sim. Então a gente precisa de pensar nisso, né? Enquanto o que nós queremos da política, por que o Estado precisa ser grande, por que precisamos de dar condição, através da educação, de uma vida melhor para as pessoas, através da moradia, de resgatar, de pagar uma dívida do passado. Ah, por que uma dívida do passado? Porque tem pessoas que herdam, tem outras que herdam, mas não herdam aquilo que dá condição de morar bem, de estudar bem. Né? Então, enquanto não houver o pagamento dessa dívida, né, que nós temos em relação à nossa história enquanto país, nós precisamos cada vez mais de Estado forte que olhe para as diferenças e dê a condição de todos viverem bem. Né? Então é importante isso. Ainda falando daquilo que acabou me fazendo, formando a minha vida, né, nesse contexto no parlamento, e eu ainda chegando aqui no ano de 2007, a Lei Maria da Penha que tinha acabado de ser sancionada em 2006. Né? Então tem toda uma história de luta para acabar com a violência contra a mulher. Eu lembro de um deputado, que é professor, né? Estou tentando lembrar o nome dele. Ele falou assim, Ana, eu vou tratar de direitos das mulheres, porque eu acho que isso é algo que mais... Não tem problema não, deputado. Eu vou ver o que nós vamos fazer. Nós lançamos à frente, né? Defesa dos direitos das mulheres. Porque eu acredito que ser propositiva é melhor do que... Sim. Então, a gente defendeu o direito das mulheres e nós saímos naquele período falando muito da Lei Maria da Penha. E me chamou a atenção que este ano teve uma pesquisa ainda, por ocasião ela foi divulgada por ocasião do aniversário de 18 anos da Lei Maria da Penha, que só 24% das brasileiras dizem conhecer muito bem a Lei Maria da Penha. Eu falei, puxa, pensei que nós tivéssemos trabalhado bastante para que isso... Mesmo com 18 anos. 18 anos. E nós temos que voltar a falar da Lei Maria da Penha novamente. E agora com a violência de gênero na política e a violência política também. Porque nós vivemos um período no passado em que as pessoas acontecia da pessoa estar pedindo voto ou estar falando, você está falando de política não pode mais fazer isso. Nós temos o direito de falar, de exercer a nossa cidadania. Em relação à violência política de gênero, as mulheres começaram a ocupar um espaço no parlamento e um espaço no Poder Executivo também, que estão tratadas não como pares, não como pares. Então foi preciso uma legislação para ensinar. Olha que coisa maluca, mas aconteceu. E ela precisa ser conhecida. Então, qualquer mulher violada como parlamentar, ou qualquer pessoa violada no seu exercício, né,
de ir votar, né? De receber aquilo que lhe é devido enquanto voto, que foi combinado Sim. em relação à campanha, nos espaços, no espaço de diretórios ou na rua, qualquer pessoa pode falar, olha, isso é violência política, não pode. E a penalização é alta, né? No caso da violência política, até 6 anos de reclusão. Da violência política de gênero é até 4 anos. E além de perda de mandato, se quem, enfim, ocorrer todo o trâmite, isso pode acontecer. Então, do ponto de vista da legislação, houve uma evolução, né? E nós precisamos só de conhecer para entender por quê. E aí é só olhar um pouquinho o que foi o passado e o que está acontecendo no presente, para que a política seja esse espaço que deve ser um espaço muito bonito. Falta muito, deputada, para que essa lei chegue até as pessoas, né? Já que a gente está falando só de 24%, o que que precisa mais? Conhecer, né? Conhecer é por demais. E quando eu falo de conhecer, né, é de ter espaço para que ela seja evocada e de ter consequência no seu, né, quando acontecer, quando houver o cometimento. Então, é preciso que os profissionais também estejam habilitados, né? Choca, né? Porque a gente está falando de 18 anos da Lei Maria da Penha e os 18 números são anos. alarmantes. Que choca não só as autoridades, quem está fazendo esse enfrentamento, mas a população. E aí sempre fica aquilo, né? Eu estava até falando sobre isso recentemente. Esse número aumentou porque as mulheres estão denunciando mais, né? Como que a gente percebe isso? Há mais, Fala-se muito de humanização. Será que está realmente sendo humanizado esse atendimento à mulher? há mais visibilidade hoje. Mas até, olha, ainda ontem eu falei, porque me preocupa muito isso, né, sobre sair da situação de pedinte. Eu aprendi eu aprendi pela minha condição de adoção, né, que sou filho de Deus. Essa é a minha crença e respeito. O Estado é laico. Às vezes, quando nós vamos fazer qualquer tipo de fala, uma oração, não tem problema. O Estado é laico, ele precisa de respeitar, nós precisamos de respeitar isso. Sim. É que a minha situação como cidadã no meu país é que eu não sou pedinte. Tem uma Constituição, que eu chamo de Constituição Cidadã, ela merece bem esse nome, de 88, que me dá uma condição de cidadã com direito. Não tem que pedir, não é pedir, né? Você precisa exercer esse direito que você tem. Porque, por falta de conhecer, muitas vezes, você acaba passando por pedinte. Você não deve passar por pedinte. Você precisa de conhecer e de saber que você é inteiro. Você está dentro do seu país, não pode ser tratado como estrangeiro. Não deve ser tratado como estrangeiro nem fora do teu país. Claro. Né? Mas no seu país, você precisa de ser tratado, né, como cidadão do teu país. E o arcabouço jurídico, toda a legislação que nós conquistamos até hoje, e foi uma conquista, foi luta, né, ela precisa ser respeitada. Então não é porque você está numa relação, você não sabe que, mas eu não sabia disso. Não tem essa de não saber, porque respeito é bom em todo lugar, né? Então, se precisou de uma legislação para dizer que você é igual, você tem mais aqui. Fala assim, ó, tem uma legislação aqui. Então, tenho procurado falar muito a respeito disso com as pré-candidatas. A partir do registro da candidatura, você pode trazer para você essa questão. Precisa de conhecer e precisa de se utilizar desse dispositivo para que haja uma cultura mais civilizatória no nosso país, né? Precisa haver. E aí, voltando para falar da cultura civilizatória, nós apresentamos o projeto da paternidade responsável, né, há 17 anos. E ela foi aprovada agora, né? Que assim, por falta de conhecimento, muitas vezes as crianças continuam durante um lapso um lapso que não deveria existir, um lapso temporal que não deveria existir. Dos 3 pontinhos sem avós paternos nas suas certidões de nascimento, né? Então, o projeto fala em a mãe, a genitora indo no ato de fazer o registro de nascimento do filho, ela deve ser informada desse dever que ela tem, desse direito que ela tem de ingressar com a ação e de representar o seu filho, para que haja o reconhecimento da paternidade. O cartório de registro de pessoas naturais deve enviar
ele deve enviar todos os registros sem a paternidade até a Defensoria Pública, para que a Defensoria Pública tome as medidas necessárias. Pode acontecer da mãe não, da genitora não, eu não quero dizer quem é o pai, por uma razão, é um direito que ela tem. Eu não vou entrar no mérito dessa discussão. Né? Eu lembro que por ocasião de uma mudança na lei de adoção em Brasília, queriam suprimir também o local onde a criança havia nascido. Né? Porque você sabe que no processo de adoção os pais podem mudar o nome da criança. Eu até penso que tem um posicionamento em relação a isso. Né? Olha, tirar, né, da criança o direito de saber onde ela nasceu, né, é algo que nós temos que pensar, porque a ideia de que a criança é uma folha em branco, né, e que ela não é munida de direitos, que ela não tem, isso também é um equívoco. Né? A criança não é uma folha em branco e ela não é sem direitos. Uma história também, né? Tem uma história, né? E a história faz parte da vida das pessoas, né? Então nós conseguimos manter o local de nascimento, precisa de continuar. Né? Aí, em relação à ideia de mudar ou não mudar o nome, ainda fica a critério dos pais, pai e mãe adotantes, né? Mas é algo para se pensar em termos de cultura, né? Para manter a história e o direito, né? O direito de saber quem, de onde veio, né? Mas isso, cada caso, tem uma situação que precisa ser pensada, né? Mas fica a critério hoje essa questão do nome, mas em relação ao local prevalece, né? Como que chegou toda essa discussão do PIB da vassoura? Escutar mulheres falando, qual que é a sua profissão? Aí um constrangimento, abaixo de cabeça, eu não trabalho, eu sou do lar, né? Mudou essa realidade? E escutar muito, né? Elas não têm vergonha ainda de falar que são... Não, eu sou do lar, né? Eu sou do lar, né? Agora, e de escutar, né? Não, essa desigualdade é estrutural, né? O papel confinado das mulheres é algo que é pensado. Né? Peraí, se é algo que é pensado, pode ser demonstrado quantitativamente. Né? Então, vamos ver. E aí eu tive a grata alegria de conhecer uma professora, a professora Ildética, do Rio de Janeiro, que já havia pensado também esse negócio. A coisa mais interessante, nosso encontro, né? Inclusive, nós vamos ter uma live tratando disso. Aí quando nós apresentamos como é que nós vamos chamar? PIB da vassoura, PIB da vassoura, vai chocar, mas é isso mesmo. Porque nós precisamos de mensurar esse trabalho não remunerado. Naquele período se falava de economia do cuidado. Mas nós precisamos de mensurar. Porque tem trabalho doméstico, vamos colocar dessa forma, e ele é remunerado. Mas eu quero saber o trabalho não remunerado. Porque há um argumento que nos coloca num local de servidão, com gosto. Mas as mulheres fazem isso por amor. Né? Aí eu pergunto para você, qual que é o trabalho que nós devemos fazer sem amar? Que coisa maluca é essa de fazer sem amar? Que as mulheres escutam, né? Mas ela tem que fazer mesmo, porque a casa é dela. Mas a casa não é do filho, não é do pai, não é de quem está morando dentro da casa. Isso aí já é um tipo de violência. É uma coisa... Assim, a mulher sofre também violência nisso daí. Então, mas você, partindo dessa questão daquilo que deve ser, né, sendo bastante propositiva, a ideia de, não, mas faz porque ama, mas todo mundo precisa de amar, né, para fazer bem feito. Então, vamos fazer a conta, né? Vamos fazer a conta de quanto custa isso. Quanto que significa isso monetariamente no nosso país? Me começaram a perguntar, mas por que você quer isso? Né? Eu falei assim, porque isso pode ter uma implicação direta na aposentadoria das mulheres, porque eu ouvi ainda na 55ª legislatura, né, e as mulheres me procuravam, eu ouvi muito assim, deputado, falando que nós queremos direitos iguais, mas nós queremos nos aposentar em tempos diferentes. Né? Porque quando você quantifica, você norteia as políticas públicas para isso. Né? E a ideia é essa, que numa conta satélite nós tenhamos quanto e quem, né? Quem é que está fazendo o trabalho não remunerado? Quanto ele custa? Porque ele tem um preço. Né? Então, a ideia de sair da situação de mendigância, de pendentes, não estão pedindo para nos aposentar. Eu espero um dia ter a condição de me aposentar no mesmo período. Mas eu quero saber quem é que para cuidar do filho. Eu quero saber se na nossa sociedade é levado em consideração o tempo que eu voltei
E que o Estado não faz, sou eu que vou fazer. E não é questão de fazer por amor ou sem amor, né? A questão é que tem que ser feito. Tem que ser feito. Tem que ser feito por alguém. Agora, quanto custa isso? Aí eu volto ao mercado de trabalho, como é que está o mercado de trabalho? Então, como é que o Estado vai me amparar em relação a tudo isso? Aí virou um jornalista que falou para mim assim, olha, deputado, mas a mulher pode recolher o carnê como autônoma. Eu falei assim, você acha que o PIB da vassoura é para a mulher recolher o carnê como autônoma? E a situação das mulheres que não têm nada? E a situação da desigualdade, o que diz a lei em relação ao meu trabalho? Eu tenho que olhar as exceções ou tenho que olhar a coletividade? Né? Não se trata de poder recolher como autônomo recolher. Você já viu alguém que trabalha registrada como empregado doméstico e depois recolheu o seu carnê como autônomo fazendo faxina? Né? Eu estou falando de pessoas que são colocadas numa situação de pedintes, não numa situação de senhoras nem de senhores do seu trabalho, que é aquilo que nós devemos, que é a possibilidade que a política deve dar a essas pessoas. Então, é tirar da invisibilidade. É interessante quando eu começava a falar a respeito desse trabalho, que ele tinha um preço. Né? Eu só via muita gente cutucando, assim, mulher cutucando o homem, falando assim, ó, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo? Começaram a coçar a cabeça ali. Começaram a coçar a cabeça. Mas só haverá, de fato, uma igualdade a partir dessa consciência. A partir dessa consciência e da condição de igualdade. Né? Porque se um para cuidar dos filhos num período em que precisa mais essa permanência do pai ou da mãe, é preciso que haja uma compensação em relação ao tempo de aposentadoria. Né? É preciso que não se perca o vínculo. Então, eu acredito que nós precisamos caminhar para isso. A licença parental, por exemplo, você está de licença gestante, né? Licença maternidade, né? Por que não pode ser licença paternidade? Por que o homem é só 8 dias? Porque já avançamos em relação a isso, aos 6 meses, né? Aí tem que ter uma compensação, mas isso é muito bom para a sociedade. Quando nós conseguimos uma civilidade maior entre nós diminuímos, né, a necessidade de construir tantos presídios. Por que nós vamos ficar enxugando gelo? Então, eu acredito que o PIB da vassoura ele vem trazer visibilidade a esse papel que foi naturalizado à mulher e que é uma situação de julgo. De julgo, inclusive absorvido, né, por essa mulher, que acaba de uma forma, fazendo uma administração, né, uma administração onde ela é elogiada, inclusive no Dia Internacional das Mulheres, como uma mulher mulher bombril, mulher guerreira. Mulher guerreira, mulher que consegue, porque a mulher consegue. Que é isso, gente? É sangue aqui, sangue acolá, né? Eu gostaria muito que nós mulheres saíssemos da situação de pedinte e ocupássemos o lugar da cidadã, né? Até essa questão de ser mãe imaginária e das mães reais, né? Isso é muito importante para todas nós. E é preciso que o Estado veja e, a partir desse olhar, políticas públicas emancipatórias, né? Isso é por demais importante. O PIB da vassoura traz essa condição. A senhora que falou aí de maternidade, paternidade, faz logo a gente pensar nesses jovens, né, que estão pensando ou não em entrar no mercado de trabalho. A gente tem um dado que é preocupante, chama bastante atenção quando a gente fala dos nem. Os nem estudam, os nem trabalham, e nem aqueles estão pensando em alguma coisa nesse momento. Também vivemos num mundo de tecnologia, um mundo que mudou, principalmente depois da pandemia. Né? Como é que a senhora enxerga tudo isso? Falando desses nem. Não há esperança, não há perspectiva de vida futuro, mas existe já estudos mostrando que essa forma desse cuidado na educação e essa alta exposição às telas, com um número de informação muito grande que não pode ser assimilado em tempo real por todos nós. Isso acontece com todos nós em qualquer fase. Tem provocado depressão, tem provocado ansiedade e falta de criatividade. Inclusive nos condicionando a ver com o foco sem conseguir chegar o que está à nossa frente, é o futuro, Sim. E nem aquilo que passa pelos lados, né? Porque
O cérebro ele vai se conformando para olhar só aquilo que está na sua frente, naquele momento, né? E com uma velocidade muito grande de informação ali, né? Eu acredito que de posse desses estudos nós tenhamos também que trabalhar uma outra forma nesse processo de aprendizado. A informatização chegou, é bem-vinda, mas nós precisamos saber que tudo em demasia, né, sem um olhar crítico, acaba sendo prejudicial. Essa é uma situação. A outra situação em relação à perspectiva de futuro, vamos falar do nosso país. Olha, eu lembro quando nós lutamos, né, pelas 30 horas, para as enfermeiras, né? Foi uma luta árdua. Lutar. Fico imaginando um país onde a informática, né, vamos dizer, a informatização está chegando e muitas vezes você pode trabalhar, né, no seu ambiente familiar, né, com os equipamentos, ou a industrialização está permitindo, né, permitindo e também chamando para uma qualificação, né, a forma de produção. Eu fico imaginando se as 44 horas semanais, né, elas devem permanecer. Por quê? Por que eu não posso ter mais tempo para estudar? Por que eu não posso ter mais tempo, inclusive para o ócio, que é a fonte muitas vezes da criatividade, né? Por que nós não incentivamos mais o gosto pela leitura? Eu acredito que é preciso redimensionar essa visão que nós temos do trabalho, dessa jornada. Então a gente não tinha essa realidade, né, deputada, por exemplo, de entrevistar outras pessoas. A gente percebe que com a chegada dessa tecnologia, com esse novo momento que a gente vive no pós-pandemia, muita coisa realmente mudou. Mas para tudo ter uma mudança e todos serem beneficiados, nós precisamos saber como operar, né? Onde é bom operar isso, né? E quando é bom não operar, né? Então isso é em qualquer segmento, qualquer coisa nova que chegue, né? Talvez isso esteja faltando. Aí quando eu falo das 44 horas, né, eu lembro as psicólogas, por exemplo, você consegue pensar em trabalhar mais que 30 horas ouvindo e tentando equacionar dessa audição a partir daquilo que você estudou em 5 anos de faculdade, ou depois com a sua pós-graduação, uma melhor forma de direcionar o problema que foi trazido para ti? Você consegue pensar em trabalhar mais que 30 horas semanais fazendo isso? Você também precisa de cuidar da tua cabeça. Como é que faz se você não tiver uma redução dessa jornada de trabalho, né? E você precisa de continuar estudando, porque a velocidade das informações e a ciência tem evoluído, eu preciso de evoluir também em relação à minha profissão, né? Então, nós precisamos de pensar nessa questão da jornada de trabalho. Então, esse processo já... Eu lembro que eu falei com o deputado Vicentinho, uma época, sobre toda essa redução de jornada é necessária para melhorar a qualidade. Só que essa é a ideia que eu tenho, né? Existe uma outra ideia. Recentemente nós tivemos a denúncia, né, das vinícolas com trabalhadores escravos. Ainda existe uma ideia de que você tem que ter um número grande de pessoas a seu serviço que estão precisando de um pouco. De um pouco, você vai dar um pouco e você vai fazer todas essas pessoas servas em grande escala, porque se eles não aceitarem, tem mais gente precisando e vem para cá. Então, do volume de mão de obras à sua disposição, é uma outra ideia. Então, hoje eu falei para você que nós viemos para cá, e era presídio, que tinha que o Estado não respeitava as cidades, né? Era o pedágio, que perdeu a medida do bom senso, né? Eu lembro quando a deputada falava, mas as estradas são boas, mas perdeu a medida do bom senso. Quando você inviabiliza o crescimento da economia no local, você perdeu a medida do bom senso, né? Aí eu falei a respeito dos direitos das mulheres, né? Eu falei da vacina, mas hoje a questão, nós estamos falando da era da ciência e da tecnologia, desse avanço tão grande, né? E muitas vezes ainda nós andamos na política com o cavalo, na velocidade do cavalo, quando o homem já consegue viajar e chegar até a Lua. Então, na política, nós precisamos de parar de olhar dessa forma, como nós estivéssemos lá atrás. E a discussão hoje é de ideias. Hoje, essa questão é ideia. Porque quando você começa olhar para a Constituição e ter uma interpretação que você pode dar um jeitinho
naquilo que foi um avanço em 88, né, que não foi todo o avanço que se queria, de deixar as pessoas afastadas da participação na política, de outras formas. Os conselhos são uma ótima forma de participação. Quando você começa a diminuir a condição de uma educação pública que ofereça uma forma crítica de aprender, de comparar aprendizados, de ter pessoas que são vocacionadas para uma área. Eu falei que eu gostava muito de português e de gramática. Depois a história me ajudou muito, né? Por que o professor de matemática tem que ser alguém que tem essa afinidade, que tem que estudar para ser professor de matemática, de geografia também, e assim vai, né? Porque aí nós vamos pensar em grandes universidades. Sim. E públicas. Como é que alguém que passa pelo ensino fundamental, e nós tivemos uma queda no IDEB agora do ensino médio, que é a passagem, a ponte que vai nos ligar a um Enem ou um vestibular, não é? Então, quando você não olha para você está interferindo pela política, e não se percebe muito isso, né? Através das ideias de diminuir, né, esse número de pessoas que são qualificadas e que têm a condição de estudar mais, de aprender mais, com uma redução de jornada de trabalho. Porque você prefere todo um contingente à sua disposição, né? Então, assim, olhando para o país, eu fico hoje, uma outra luta que nós temos aqui, que é mais de conscientização mesmo. Né? Por que que o meu país, né, por que que o meu país consome venenos que são produzidos em países onde é proibido o uso? Né? Por que na União Europeia é proibido o maletiano, né? Nessa dosagem que nós temos aqui, nós compramos deles 400 vezes mais aqui, o nosso feijão. Eu fico olhando as pessoas, gente, isso é aprovado? Por que é aprovado? Eu falo de financiamento público de campanha. Eu falo, como é que você vai falar de financiamento público de campanha? Eu falo com uma tranquilidade. Porque assim, não tem... hoje é permitido você colocar uma parte, segundo a sua declaração de imposto de renda, em campanhas, que é o financiamento individual. Sim. Né? Você pode colocar do seu imposto, pode colocar lá. Mas quantos por cento, né, é o imposto de renda de um pedreiro? 10% do imposto de renda de um pedreiro, 10% do imposto de renda de uma professora, ou de um professor, ou de um enfermeiro, 10% de um grande exportador de soja. Então o financiamento tem que ser público para todo mundo, tem que ter um valor, porque ainda nós estamos na sociedade onde se olha muito a imagem, né? A maior parte das pessoas são visualistas. Eu olho para ti e vou achar se você é competente ou não. Uma parte vai falar, deixa eu escutar bastante o que ele está falando. Deixa eu ver se o que ele está fazendo é outra parte. Aí uma outra fala assim, não, deixa eu ver se o que ele está fazendo, ele está demonstrando. Peraí, vou ver se é isso mesmo. Mas de impacto, deixa eu olhar para você, olhou para você. Então, se você tem uma campanha bonita, você chama atenção. Então, aí de novo volta para o papel da educação, dessa consciência crítica, do aprender a aprender, né? Quanto que isso é um processo que nós precisamos de viver. E aí, nesse momento, quando eu falo do programa, é importante que se tenha acesso a esse espaço bonito que é a política. Porque essa ideia de que a política é ruim, né, é coisa para inglês ver. Né? Porque político não vem de Marte, ele não vem de outro planeta, ele está aqui, é da Terra. Aqui. E eu sempre falo, né, que a política tem que ser discutida de forma clara, coloquial se possível, que chegue a todo mundo, seja acessível. Sim. A gente ficaria horas conversando aqui, eu adorei, eu tive uma aula. Parabéns pelo seu trabalho, a gente fica muito feliz de tê-la aqui. Está nas redes sociais, podem te acompanhar por lá também? É só colocar, escrever Ana Perugide, você vai encontrar toda a rede ali, já, local de escritório e tudo. Deputada, muito sucesso, parabéns mais uma vez. Obrigada, parabéns pelo programa. E você que está nos ouvindo, vem para a política. É um lugar bonito e nós fazemos do lugar onde nós estamos aquilo que nós carregamos conosco, não pode ser o contrário. Podemos até sofrer uma interferência, né? Que acaba, inclusive, muitas vezes imprecisa com a nossa ingenuidade. Né? Mas nos mantém, nós podemos modificar o lugar onde nós chegamos, com certeza. Isso mesmo.
Olha, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela tua audiência e também pelo teu carinho. Quero te lembrar que nós também estamos em multiplataformas. É só você acessar as redes sociais e acompanhar o nosso trabalho. Até lá.